Você já fez ou já ouviu falar em análise de mercado propriamente dito? Você já fez análise de mercado para abrir sua empresa? Você já fez análise de mercado para colocar a sua startup para funcionar efetivamente? Então hoje aqui eu vou te dar 10 passos para que você execute efetivamente a análise de mercado bem feita, para que você possa desenvolver efetivamente os trabalhos de sua empresa, certo? Hoje em dia, obviamente, não existe garantia nenhuma de que um negócio dará certo a longo prazo ou não. Obviamente que os avanços tecnológicos e científicos reduzem o ciclo de vida de muitos produtos e serviços, certo? Além disso, os modelos de negócios mudam rapidamente e novos competidores aparecem em todos os lados, é evidente, certo? Isso acontece todos os dias. Não é fácil, obviamente, garantir o crescimento e a sua rentabilidade a longo prazo. Então, se por um lado toda essa instabilidade faz com que para muitas empresas pareça uma missão impossível pensar em expansão, de outro lado, organizações que pensam para frente sabem a importância de procurar por novas oportunidades de negócio. Foi o que fez a Coca-Cola. Coca-Cola é um exemplo de uma empresa bem sucedida que sabe efetivamente a importância de entrar em novos mercados, né? Então, a empresa não ficou apenas com os refrigerantes, certo? E hoje possui, obviamente, uma boa gama de bebidas não alcoólicas em seu portfólio. Você sabia, inclusive, que a Coca-Cola ela quer entrar, se já não entrou agora, neste ano, na indústria dos laticínios? Pois é, a Coca-Cola também vem inovando em diversos nichos, certo? E o que falar também da própria Apple, né? Se Steve Jobs, à época, ficasse só nos computadores, a marca não valeria o que vale hoje, sem dúvida nenhuma. Outros exemplos de empresas que buscaram, novos ares e vamos dizer aqui que dessa forma bem diferente foi a própria Bombril. Quem se lembra das propagandas da Bombril, né? A marca que lançou a Bombril Cosméticos, né? Aquele tempo, até para entender um público, né? Em outro segmento como uma empresa muito conhecida por suas palhas de aço e tal, aquelas aventuras no setor de cosméticos, enfim, né? A Bombril também é um bom exemplo. Então, com toda certeza, isso não ocorreu do dia para a noite, né? Isso ocorreu com um amadurecimento e, obviamente, uma boa análise de mercado. Então, sua empresa não precisa ser multinacional, né, para expandir, certo? O que sua organização, sua empresa, sua startup, seu empreendimento precisa efetivamente realizar uma avaliação de mercado para que as ações de expansão possam ser bem-sucedidas. Esse é o grande ponto, né? E como queremos aqui no time da Start que você tenha sucesso, né, nessa jornada, mostraremos aqui também um pouquinho como você pode fazer a análise de mercado para não correr o risco de ficar estagnado e ser engolido de fato pelo fantasma da falência, como é o caso aí que todo mundo sabe da própria Kodak. Quem lembra da Kodak? Aquela indústria fotográfica, né, de câmeras. Enfim, então o que é a análise de mercado? A análise de mercado, gente, também conhecida, também conhecida por análise mercadológica, que é uma análise do mercado, que é uma avaliação que permite, então, determinar quão atrativo é o mercado específico para a sua empresa, certo? Então, o estudo de mercado, ele pode ser conduzido para avaliar o mercado atual ou observar novos mercados paralelos, certo? É também por meio da análise de mercado que são detectados os riscos atuais e futuros da expansão do seu negócio,
efetivamente, certo? Então, uma maneira bem simples de entender a análise de mercado de uma empresa, gente, é lembrar que se trata de um processo de determinar fatores, condições e características de um mercado específico, certo? Então, existem alguns fatores que devem ser considerados para uma análise mercadológica bem sucedida. Esses fatores são o que conhecemos por SWOT, ou seja, pontos fortes e pontos fracos e as oportunidades e ameaças. Logo abaixo aqui eu vou mostrar um quadro para vocês do SWOT, fazendo a sua verificação completa para ficar melhor ilustrado aqui para todos vocês, tá? Então, como eu estava dizendo, a partir dessa avaliação dos pontos fortes e fracos da empresa, então será possível criar aqui uma estratégia sobre quais fatores se concentrar mais ou menos. Né? Então, da mesma maneira, ao analisar as ameaças e oportunidades, certo? Externo, que a sua empresa ou empreendimento está passando, fica muito mais fácil de definir de onde vão ou para onde irão as oportunidades, as quais as ameaças poderão dificultar as suas transações efetivas, certo? Então, por exemplo, mudanças no comportamento do consumidor, que está fazendo mais compras online, indica, obviamente, que pode estar na hora de investir em e-commerce, por exemplo. Né? Então, por outro lado, alta na concorrência da região sul do Brasil, certo? Como aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, pode indicar que a sua empresa, se ela quiser atuar por lá, precisará repensar a sua estratégia de expansão, né? Para ela poder atender efetivamente esses outros estados, se você estiver falando do norte, certo? Então, feita a avaliação inicial por meio da matriz chamada SWOT, SWOT, você pode seguir adiante para a sua análise efetiva, certo, meus amigos? Então, como avaliar o mercado? Né? A matriz SWOT, que é o que nós estamos falando hoje, de um primeiro passo para o estudo de mercado efetivo, né? As etapas, elas consistem em avaliar basicamente os seguintes itens. E aí são os 10 passos que eu prometi para vocês no início do vídeo. Primeiro, a urgência. Segundo, o tamanho do mercado. Terceiro, o potencial de precificação. Em quarto, temos os custos de aquisição de clientes. Em quinto lugar, custo de entrega do valor. Sexto, exclusividade de oferta. 7, velocidade de entrada no mercado. 8, investimento inicial a ser adotado efetivamente. 9, potencial de venda de produtos secundários. E em 10, em último lugar, não menos importante, o potencial do lucro perene. Então, para cada item, né, que nós vamos seguir aqui detalhando um a um, você deverá dar uma nota para cada item de 0 a 10 no quesito de atratividade. Sendo que a nota que significa 0 quer dizer que é nada atrativo, certo? A nota que significa 10 é altamente atrativo, né? Em caso de dúvida, seja conservador ou otimista nas notas aí que você vai dar, certo? Então, começando aqui pelo primeiro item, que é a questão da urgência. Então, qual é a urgência? O que nós temos que analisar aqui? Qual é a urgência efetiva do mercado para o seu produto ou serviço, certo? As pessoas realmente precisam dele? Por exemplo, imagine uma escola de inglês que queira expandir pelo estado. A concorrência desses cursos é alta, certo? Então, temos que fazer essa análise, primeiramente. Talvez, ao invés de sair alugando espaço em outra cidade, como temos pedido aqui, só simplesmente abrir a porta, né? A escola ela pode começar ampliando o seu leque de atuação, certo? Ela pode, por exemplo, começar a oferecer cursos em compra, né? Que é uma ótima opção. Então, nesse momento, né, pode ser que os clientes da sua escola tenham muito mais urgência por aulas dentro da empresa, né? Do que por cursos em que precisam se deslocar para ir até o local. Então, análise de mercado. Nesse sentido aqui da urgência, é a real necessidade. Talvez abrir uma porta em outro local, talvez começar a fazer a validação dela através de cursos interativos dentro de empresas. Então, isso é tudo feito através dos SWOTs, certo? Em segundo lugar, que a gente elencou é o tamanho de mercado, certo? Que esse é um fator importantíssimo em uma análise de mercado. Porque quanto maior, né, o mercado, maior seria também a concorrência, né? Então, isso significa dizer que a empresa ela deve oferecer produtos e serviços que se destaquem entre os demais. Né? Por exemplo, quer abrir uma escola inglesa, certo? Então, tenha certeza de que seus profissionais são excelentes e que o material utilizado é de primeiro. Né? Se o tamanho do mercado é grande, será necessário também repensar a política de preço, né? E do serviço propriamente que você oferece, certo? Em terceiro lugar, aqui, nós vamos falar do potencial de precificação, item extremamente relevante, né? Que é um item essencial para a análise de mercado. Então, o potencial de precificação tem a ver com a relação da oferta e procura. O que é isso? Com o mercado extremamente hoje competitivo, preços muito altos podem reduzir aí a sua base de clientes, certo? Se forem abaixo da média, seu público pode achar que os seus produtos e serviços são de baixa qualidade, e quando na verdade não é. Então, é extremamente importante saber precificar o seu produto efetivamente. Então, já que o mercado anda um pouco desbravado e com produtos e serviços de qualidade, a sua empresa ela pode cobrar um preço mais alto de seus clientes. Né? Se o tamanho do mercado é pequeno, então você pode partir com a cobrança de um preço alto. Né? Por exemplo, vamos supor que você identificou um potencial de precificação do seu negócio. Como saber então se o preço é ideal e garantirá efetivamente que o caixa né, mantenha-se operando no azul, né, de preferência com bastante lucro, certo? Então, para isso, deve-se avaliar 4 pontos aqui para a gente fazer uma boa precificação, certo? Primeiro ponto, projeção de margem de contribuição, um ponto muito importante. Em segundo, é a projeção do ponto de equilíbrio. Em terceiro ponto, a
O que é isso, né? O CAC. Então, pelo CAC, é possível saber quanto a sua empresa gasta para conquistar seus clientes e quanto precisará de caixa para financiar seu crescimento. Então, ele pode ser calculado somando todas as despesas dos times de venda e de marketing, incluindo salários, comissões, gastos em anúncios, propagandas, etc. São diversos fatores que entram aqui no CAC. E dividindo-se pelo número de clientes conquistados naquele período, né? Então a gente faz exatamente essa análise, de quanto aí, com a divisão disso tudo, vai ser o valor do seu custo por cliente, certo? Mas quando eu digo isso tudo remoldado lá no seu bom plano de negócio, no seu modelo de negócio, onde você está aqui hoje, certo? O seu negócio é aberto ou não, né? Ou você está se preparando para isso, né? E aqui é uma forma muito importante e muito reta, muito séria de você aprender a desenvolver essas questões todas. Então, em quinto lugar, a gente tinha elencado aqui o custo de entrega do valor, certo? O que é isso? Quanto teria que ser investido para entregar valor? Qual o esforço envolvido para entregar valor efetivamente? Então, voltando ao exemplo que a gente já deu anteriormente sobre a escola de inglês, alugar um espaço pelo Estado pode custar muito mais do que se pagar o deslocamento dos professores durante uma aula numa empresa, né? Na própria cidade, até para ver se a validação vai ser efetiva ou não. Ainda porque, ainda pode ser, né, que seja mais viável a empresa decidir investir, obviamente, em uma plataforma talvez de cursos online, e quem sabe alcançar o país inteiro com isso, do que investir em atuar fisicamente em outras localidades do Estado, certo? Então, qual o seu custo de entrega e qual o valor desta entrega, certo? Em sexto item aqui a gente separou como item extremamente importante, que é a exclusividade da oferta. O que é isso? O seu produto ou serviço é único, primeiro ponto, né? Seus concorrentes podem copiá-lo facilmente, segundo ponto, certo? Então é importante que a análise de mercado se preocupe com esses itens, para evitar, obviamente, que todos os seus esforços em expandir sejam em vão, certo? Então, caso a sua oferta não seja exclusiva, como no exemplo da escola de inglês que eu já dei anteriormente, lembre-se que para ter sucesso no seu empreendimento é preciso oferecer produtos e serviços de qualidade e um preço competitivo, tá? Essa é a base do empreendedorismo, do empreendedor de sucesso. Além disso, meus amigos, a empresa pode pensar em algumas estratégias que há destaque, efetivamente. No nosso exemplo aqui, o curso de inglês, ele pode dar um desconto especial para uma empresa que fechar um número X de turmas, ou de clientes, né, entre aspas, que serão clientes, ou até mesmo ele pode dar um material didático para as tantas primeiras pessoas que se matricularem no curso, né, como um livro, como um e-book, entre outros, né. Então, essa questão da exclusividade da oferta, sem dúvida nenhuma, é uma das mais relevantes, certo? Formas de se avaliar, inclusive, o mercado que você quer ser inserido. Em sétimo ponto, a gente fala um pouquinho sobre a velocidade de entrada no mercado. Então, o que é a velocidade de entrada no mercado? Quer dizer que, qual é a rapidez que a sua empresa consegue entrar e atuar efetivamente no mercado? Então, a análise do mercado, ela requer essa avaliação exponencialmente para saber se o seu negócio terá dinheiro em caixa para esperar o retorno do investimento, certo? Então, é por isso que aqui, quando a gente fala em criação de startups, né, falando propriamente dito que startup é o negócio do futuro e o negócio do presente, não é da boca para fora. Por quê? A gente mostra aqui, através do nosso modelo de trabalho, que é possível você empreender a custo zero. É possível você empreender com toda esta base regular, esta base legal, aprofundada, né? Inclusive com captações de recursos de diversos órgãos e de diversas formas, sem que você tenha que gastar R$1 para isso. Então, isso é determinante para o seu negócio, não tenha dúvida disso. Em outro lugar, meus amigos, temos aí falando, né, sobre eu já tinha falado agora, sobre o investimento inicial, né? O que são, então, o que seria o investimento inicial? Os investimentos, né, são os desembolsos, né, para a compra de bens, de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, ferramentas, recursos de informática, software, hardware, ou até mesmo um treinamento, né, ou até mesmo treinamentos, capacitações. Então, quanto a sua empresa precisa investir para expandir efetivamente? Quanto? Então, é necessário que todo investimento ele seja previsto no orçamento empresarial, tá? A fim de que possa estabelecer metas e objetivos, né? Não adianta realizar uma análise de mercado se o processo de orçamentação for inexistente ou estiver bagunçado, pois o investimento poderá ser um tiro no pé. Então, por isso, a análise perfeita das questões de sua empresa, certo? O mais indicado para a sua empresa, que estão, né, trabalhando com análise mercadológica, é a automatização da gestão orçamentária, através aí de softwares como tem o Tracy, né, que trabalha inclusive com análise de cenário, que eu julgo que seja essencial para a sua empresa, né, para as empresas que estão avaliando novos mercados, né? Então, caso você queira dar uma experimentada, eu indicaria, até para fazer essa captação de projeção de investimento, esse aplicativo, o Tracy, acho que colocando aí
as plataformas, no Google aí, já aparece ali. E ela vai te dar um cronograma futuro, inclusive de avaliação de mercado pontual, com todos esses custos que a gente vem falando até agora. Então, em nono lugar, e não menos importante, nós temos aqui o potencial de venda de produtos secundários, né? O que seria um potencial de venda de produtos secundários? Um exemplo que a gente está dando aqui é a própria Trace, que é esse aplicativo que eu falei agora, que é uma desenvolvedora de software para gestão orçamentária, né? Enfim, um cliente que passa a utilizar, né, seja um cliente, seja um empreendedor, seja uma startup que passa a utilizar esse sistema, ele pode automaticamente se interessar aí por outros produtos também que venham a contribuir com o seu potencial de vendas de forma secundária da sua empresa, e assim fazendo com que ela se torne ainda mais conhecida, certo? E em décimo lugar, não menos importante, extremamente importante, é o nosso potencial de lucro perene. O que é isso? Vamos lá. Você tem uma oferta, certo? Qual é o trabalho que a empresa precisa para continuar a vender? Né? Então, vamos lá. O que significa o resultado? Mostramos aqui, hoje neste vídeo, 10 maneiras de avaliar o mercado. Após dar a nota de cada um dos quesitos, some cada um. Como a gente já tinha falado no SWOT. O que é o SWOT? É a avaliação e as notas de cada item de 0 a 10. Então aqui nós temos que efetivamente dar a nota para cada um desses itens com relação com aquilo que a gente almeja na nossa empresa. Então se o resultado alcançado for, por exemplo, de 50 pontos ou menos, tirei a ideia da cabeça. Não é uma ideia boa, pois a análise de mercado indica que o momento não é favorável para pensar em expansão ou abertura do seu negócio. Então, neste caso, o recomendável é avaliar cada item e verificar se não está na hora de avaliar o seu negócio, se já é existente ou não, ou avaliar ainda mais o que você pretende abrir. Então, se o CAC, como eu já falei anteriormente, for alto, por exemplo, né, será que não estará na hora de investir em parcerias para conseguir acessar um público novo? Né? Então, se o preço está muito baixo ou alto, que tal defini-lo primeiro, certo? Então, se o resultado for menor que 75, vai em frente. Não tenha dúvida disso. Agora, para resultado entre 50 e 75, preste muita atenção. Isso significa que o negócio vai pagar as contas, mas que será necessário investir muito dinheiro e recursos. Né? Então avalie o que é melhor para a sua empresa, efetivamente. Certo? E aqui o nosso time da Start faz isso, auxilia você de todas as formas, desde o planejamento do seu negócio até a efetiva abertura, né, das portas da sua empresa e a efetiva desenvolvimento aí, planejamento de ações até o recebimento aí do seu lucro, né? Então, o que eu quis dizer com esse vídeo hoje? Que a análise de mercado é algo que envolve muita disciplina, né? E principalmente um trabalho bem minucioso de toda a equipe, da sua startup, do seu empreendimento, envolvido com a sua empresa, certo? Como vimos os componentes da análise, que elas permitem, né, inclusive uma discussão sobre a indústria e as perspectivas, né, do mercado de atuação da empresa. Né? Então, toda a expansão empresarial merece muita atenção, pois
ninguém quer investir algo que acabe trazendo prejuízo, certo? Então a importância, talvez maior ainda do que uma análise de mercado, é a importância de um plano de expansão empresarial. Caso você já tenha uma empresa, um empreendimento, aonde ali vai demonstrar todas as vantagens ou desvantagens do seu plano de investimento. E aí sim, traçar sem medo, né, o seu norte aí para efetivamente poder fazer com que a sua empresa ela cresça, né? Então a Startse ela faz isso, né? Nossa forma de auxiliar, nossa forma de trabalhar, ela é assim, ela é muito precisa, né? Então ela contribui com que você, empreendedor, o aspirante que ainda não tem um empreendedor, uma startup efetivamente, né? A gente tem falado bastante em startups. Comece a sua startup, comece o seu empreendimento de forma sólida, para que através de uma análise aí de mercado, certo? Primeiramente, né? Como a gente costuma dizer aqui, a gente tem todas as ferramentas, até para quem não tem ideia do que fazer. A gente consegue efetivamente colocar essas ideias no papel e fazer com que ela desenvolva, né, com muita solidez no mercado, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, de dar o seu joinha, de dar o seu like aí. Se tiver dúvidas, mande as dúvidas aí através das nossas redes sociais. E sempre nos acompanhe, que a cada dia nós vamos estar gravando novos vídeos e tirando novas dúvidas e orientando você cada vez mais a alcançar o tão esperado e merecido sucesso. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.